Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta e vamos começar neste momento mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, dissolveu o parlamento. O ato implica automaticamente em eleições antecipadas. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al governo e l'assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere. Mattarella ressaltou que essa é sempre a última opção e detalhou que as novas eleições devem ser realizadas em no máximo 70 dias, de acordo com a Constituição italiana. O presidente agradeceu a Draghi e a seus ministros pelo trabalho realizado durante 18 meses de governo. A renúncia do premier abre uma agitada campanha para as eleições antecipadas. Considerado o salvador da zona do euro em 2012, Mário Draghi foi nomeado primeiro-ministro em fevereiro de 2021 para resgatar a Itália da emergência sanitária, política e econômica pela qual passava. Mas esgotado pelas disputas dentro de sua coalizão, ele jogou a toalha nesta quinta-feira. De acordo com as pesquisas, a maioria dos italianos desejava que Draghi permanecesse no cargo. O comitê que investigou o ataque ao Congresso americano concluiu que o ex-presidente Donald Trump incentivou a ação dos apoiadores. O presidente da comissão afirmou que ele deve pagar pelo ataque. Benny Thompson, presidente do comitê, afirmou que o ex-presidente tentou destruir as instituições democráticas e que ele deve prestar contas pelo ataque. For the weeks between November election and January 6th, Donald Trump was a force to be reckoned with. He shrugged off the factuality and legality, correct, sober advice of his knowledgeable and sensible advisors. Instead, he recklessly blazed a path of lawlessness and corruption, the cost to which democracy be damned. Foi Trump que convocou apoiadores a Washington no dia em que os membros do Congresso certificaram a vitória do rival Joe Biden nas eleições. Perto do meio-dia, em um discurso inflamado no coração da capital, o presidente pediu que os trumpistas lutassem como um inferno contra o que ele chamava de fraude eleitoral. Ele voltou para a Casa Branca enquanto a multidão atacava o prédio do Congresso. Trump demorou mais de 3 horas para pedir aos apoiadores que deixassem o Capitólio. Os congressistas concluíram que integrantes das milícias de extrema-direita, Proud Boys e Oath Keepers, assim como outros seguidores do ex-presidente, interpretaram a mensagem como um chamado às armas. Mais de 850 pessoas foram presas pelo ataque que deixou 5 mortos e 140 feridos. A operadora de energia nuclear ucraniana Energoatom acusou o exército russo de ter colocado lançadores de mísseis na área da usina de Zaporizhia. A usina nuclear é ocupada pelas forças de Moscou e fica no mesmo local onde o Kremlin denuncia ataques de drones ucranianos. De acordo com a operadora de energia, pelo menos 14 unidades de equipamento militar pesado e munições estão armazenadas na sala de máquinas do reator 1, o maior da Europa.
O equipamento russo está localizado bem próximo ao tanque principal de óleo, cujo produto inflamável é utilizado para resfriar a turbina a vapor, assim como o hidrogênio utilizado para resfriar o gerador. A empresa de energia ucraniana está em alerta sobre o risco de detonação acidental e incêndio. Já a diplomacia russa acusou nesta quinta-feira a Ucrânia de realizar ataques com drones na área da usina nuclear de Zaporizhia, que está sob o controle das forças do Kremlin desde março. Um acordo foi assinado por Kiev e Moscou nesta sexta-feira com mediação da Turquia e da ONU para desbloquear os grãos presos em portos ucranianos. Apesar dos avanços diplomáticos, o conflito segue em solo ucraniano. Este é o primeiro grande acordo assinado pelos dois lados desde o início do conflito em 24 de fevereiro. Kiev e Moscou assinaram 2 textos idênticos, mas separados depois de uma solicitação do governo ucraniano que se recusou a assinar qualquer documento diretamente com os russos. A Turquia, que mediou as negociações, afirmou que o documento vai permitir que os grãos bloqueados saiam pelo Mar Negro, enquanto o secretário-geral da ONU garantiu que vai trazer alívio a países à beira da falência. This is an agreement for the world. It will bring relief for developing countries on the edge of bankruptcy and the most vulnerable people on the edge of famine. And it will help stabilize global food prices, which were already at record levels even before the war, a true nightmare for developing countries. Apesar do progresso da diplomacia, a guerra continua no território ucraniano e as forças russas mantêm a ofensiva para avançar na região de Donetsk, no leste do país. O chanceler russo afirmou nesta semana que os objetivos de Moscou não se limitam apenas ao leste da Ucrânia, uma região parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. Pelo menos 7 pessoas morreram em um ataque russo na região de Idlib, noroeste da Síria. Entre os mortos estão 4 crianças. De acordo com a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos, 4 crianças da mesma família foram mortas. Elas dormiam quando o primeiro ataque atingiu a casa. As vítimas eram principalmente sírios deslocados da província vizinha de Rama. O local ficou completamente destruído. Brinquedos, roupas e móveis estavam espalhados entre os escombros. A Rússia, aliada da Síria há décadas, é a principal apoiadora do regime de Bashar al-Assad e tem feito intervenções militares no país desde 2015. Cerca de metade da província de Idlib e partes das províncias de Alepo, Rama e Latáquia são controladas por facções que se opõem ao regime de Damasco. A região também abriga grupos rebeldes apoiados de diferentes maneiras pela Turquia e outras formações jihadistas. A Índia elege uma mulher pertencente a uma comunidade tribal marginalizada pela primeira vez na história do país. É o que apontaram os resultados parciais de uma pesquisa das eleições presidenciais. Draupadi Murmu, da tribo Santal, obteve o apoio de mais da metade dos legisladores, de acordo com a comissão eleitoral. Aos 64 anos, Murmu se torna, assim, a primeira presidente natural de uma tribo e a segunda mulher a presidir a Índia. Nascida no distrito de Mayurbhank, no estado oriental de Odisha, a presidente eleita começou a carreira como professora de escola antes de entrar na política. Ela era favorita ao cargo devido à força política do BJP, partido do qual ela faz parte e que é comandado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. O posto de presidente na Índia é em grande parte cerimonial e não é esperado que a eleição represente uma diferença prática para a comunidade tribal indiana, que por muito tempo foi relegada às margens da sociedade. E mais um intervalo comercial e já voltamos. Já já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil!
uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o aumento do número de casos de varíola do macaco. O diretor-geral da OMS falou sobre a progressão de casos no mundo durante a abertura da reunião do Comitê de Emergência da organização. A OMS reúne um comitê de especialistas para determinar se a doença é uma emergência de saúde pública de alcance internacional, seu nível mais alto de alerta. One of the most powerful tools we have against monkeypox is information. The more information people at risk of monkeypox have, the more they are able to protect themselves. O Comitê de Emergência avalia os índices epidemiológicos após, nas últimas semanas, mais de 15.300 casos terem sido registrados em 70 países. Na primeira reunião, em 23 de junho, a maioria dos especialistas recomendou que não se pronunciasse a emergência de saúde pública de alcance internacional. Descoberta pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é menos perigosa e contagiosa do que a varíola, que foi erradicada em 1980. A maioria dos casos é detectada em homens entre 18 e 50 anos. A Espanha é o país mais afetado, com 2.835 casos, seguida da Alemanha, França, Holanda e Portugal. O nova-iorquino Kyle Plank se recuperou recentemente da varíola do macaco. E ele relembra momentos difíceis e diz que a doença causou a maior dor da vida dele. I had some lesions that were internal, not just on my skin, but also on my mucous membranes all over my body, basically. And those were the ones that were super painful. So before I started the medication and before I was able to get pain medication from my doctors, the pain was so severe for me that I basically was taking warm baths 6 or 7 times a day, just because that was the only thing that would make me feel better. It interrupted my sleep, which was really unfortunate. I was trying to rest up because I was sick, but the pain was keeping me awake. Caio lamenta a falta de reação das autoridades de saúde e acredita que medidas poderiam ter sido tomadas para evitar que a doença endêmica da África Ocidental se espalhasse pelo mundo. Em maio, os primeiros casos foram relatados na Europa antes da chegada ao continente americano. A maioria dos infectados são homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Unfortunately, health issues that affect the LGBTQ+ community historically have a bad track record in the United States of being taken seriously. And I think that this is another manifestation of that. I don't want to blame it entirely on that, especially because homophobia and things like that have marginally improved. I do think that because it was only affecting a relatively small segment of the population, that it perhaps was not prioritized as early as it should have been. Nova York, com mais de 8 milhões de habitantes, é considerada o epicentro da epidemia no país, com 711 casos detectados contra 223 em 11 de julho. A cidade recebeu 21.500 doses da vacina Jynneos, a maioria já aplicada, e espera um novo lote de 25.000 doses. O presidente americano Joe Biden confirmou a informação do governo em texto e vídeo no Twitter sobre os sintomas leves para a Covid-19. O presidente americano garantiu que está se sentindo muito bem. A filmagem foi realizada na Casa Branca e postada na conta oficial do democrata de 79 anos. Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted. Symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well. I'm getting a lot of work done. I'm going to continue to get it done. And in the meantime, thanks for your concern and keep the faith. It's going to be okay. Seu médico Kevin O'Connor disse que Biden positivou primeiro em um teste de antígenos e depois confirmou o resultado em um exame PCR. Biden apresentou sintomas na noite de quarta-feira,
congestão nasal, cansaço e tosse seca ocasional. O presidente democrata começou a tomar o antiviral da Pfizer Paxlovid e permanecerá em isolamento na Casa Branca até testar negativo. A esposa Jill Biden testou negativo para a doença. O órgão que regula o setor nuclear do Japão aprovou nesta sexta-feira um plano para liberar no oceano mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada da usina de Fukushima. E a medida provocou o descontentamento da China. O projeto foi adotado pelo governo e recebeu o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, mas a operadora da usina, a TEPCO, ainda precisa convencer as comunidades locais para seguir em frente. O plano consiste em despejar gradualmente no Oceano Pacífico mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada com trítio, uma substância que não pode ser eliminada pelas tecnologias atuais. A diluição do elemento na água do mar já é praticada no Japão e no exterior, em instalações nucleares em serviços. Esta água com trítio vem da chuva, águas subterrâneas e das injeções de água necessárias para resfriar os núcleos de vários reatores de Fukushima, que derreteram devido ao terremoto e ao tsunami de 11 de março de 2011. Mais de 1.000 tanques foram instalados ao redor da usina para armazenar esta água depois das operações de purificação destinadas a eliminar outras substâncias radioativas, mas a capacidade de armazenamento vai saturar em breve. Especialistas afirmam que o trítio só é perigoso para os seres humanos em doses altamente concentradas, situação excluída a princípio no caso do despejo no mar, ao longo de várias décadas, como prevê a TEPCO. Uma foto da embarcação dos assassinos confessos teria motivado o assassinato do jornalista britânico Dom Phillip e do indigenista Bruno. O Ministério Público Federal afirmou que isso qualifica motivação fútil e pode agravar a pena. Em nota, o MP disse que Bruno pediu para Dom fotografar o barco dos acusados, o que é considerado pelos promotores como motivo fútil e pode agravar a pena. A promotoria apresentou na quinta-feira a denúncia contra Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, que confessaram o assassinato, e contra Ozenei da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo e suspeito de participação no crime. O trio foi acusado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O assassinato ocorreu em 5 de junho, quando Phillips e Pereira retornavam de uma expedição no Vale do Javari, um lugar remoto no Amazonas e considerado perigoso pela presença de traficantes de drogas e outros criminosos. Desde que o crime foi cometido, a polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que era combatida por Bruno Pereira. O MP informou que há registros de desentendimentos entre ele e Amarildo, conhecido como Pelado, que estaria ligado à prática em território indígena. A Polícia Militar do Rio de Janeiro registrou 18 mortes durante uma operação no Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense. Segundo um porta-voz da PM, entre as vítimas estão uma mulher que morava no local, um policial militar e 16 suspeitos de pertencerem ao crime organizado. Moradores passaram o dia retirando corpos do conjunto de favelas, enquanto agentes de segurança seguiam fazendo ronda na região. A operação conjunta das polícias militar e civil tinha como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por roubos de veículos, cargas e combustíveis na capital e na Baixada, além de tentar realizar roubos a agências bancárias no interior do estado. Cerca de 400 oficiais foram destacados para a operação, que contou com diversos veículos blindados e 4 aeronaves sobrevoando o local. Entre pedidos de justiça e revolta, a violência contra trabalhadores que moram no Complexo do Alemão foi criticada por moradores. Não é bandido não, porra! É morador, caralho! Independente que fosse um bandido. Tá errado, tem que ser preso, correto? Não é morto não. Vai matar? E se fosse você vai matar? Porque eles botaram a gente pra sair porque eles acabaram de matar. Mas eu sou abusada, eu sou preta. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil disseram separadamente à AFP que tem informações que apontam para um total de 20 mortes, incluindo o policial e a mulher.
Nos últimos tempos, se pediu em manifestações públicas a volta do AI-5, sem saber que ele foi banido legalmente da Constituição brasileira para nunca mais voltar. Mas o que poucos perceberam é que, inconstitucionalmente, estamos vivendo um novo ato institucional que poderia ser compreendido facilmente como AI 2022, em referência ao ano que estamos vivendo. Hoje, como naquela época, temos o nosso direito de expressão ameaçado. Não podemos mais falar ou mostrar abertamente o que desejamos ou sentimos, o que nos incomoda, sob o risco de má interpretação e sermos vítimas de buscas e apreensões, prisões e multas impagáveis. Nem mesmo a imunidade de quem pensa que a tem está livre de consequências. Não se pode mais nem falar de associações criminosas. E o próprio Poder Executivo, na pessoa do presidente, é bombardeado a cada momento por qualquer coisa que faça. Foi criticado por exercer política externa e, entre outras coisas, expressar a insegurança dele no atual momento sobre a inviolabilidade das urnas eletrônicas. Mas como não ter dúvidas se as pesquisas mostram uma coisa e ele vê outra nas ruas? Essa é uma questão que já está indo longe demais há poucos dias do pleito. As autoridades competentes poderiam acabar com essa dúvida de uma vez por todas, autorizando o comprovante do voto. Acreditamos nas urnas, mas se há dúvidas em mais de 30% da população votante, é prudente que elas sejam esclarecidas, pois a mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer honesta. Qualquer coisa em contrário só vai aumentar ainda mais a dúvida e a desconfiança. Mas, ao invés disso, o que temos são 2 pesos e 2 medidas. 5 dias para se explicar por que expressou sua insegurança? Quando foi chamado no Congresso para também se explicar, quem chamou o outro de inimigo lá nos Estados Unidos não compareceu e não deu a mínima. 2 pesos e 2 medidas. Não podemos mais viver assim, com dúvidas e inseguranças. Isso não é democracia. Nosso povo é lindo, livre e só deseja e merece o melhor. Se o sistema é limpo, então que se mostre e esfregue na cara o resultado das urnas auditáveis. Vamos agora a um rápido intervalo, já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O suposto caso de assédio envolvendo o cantor Rick Martin e um sobrinho foi arquivado. A decisão foi proferida após uma audiência realizada em um tribunal em San Juan, capital de Porto Rico. O rapaz de 21 anos, que não foi identificado, havia solicitado a medida ao alegar que ele e o astropop tiveram um relacionamento e que se sentia em perigo após o rompimento. Em uma sessão virtual nesta quinta-feira, a advogada do sobrinho pediu a anulação da medida de proteção emitida em 2 de julho. Os advogados de Martin em Porto Rico declararam em um comunicado que o caso nada mais era do que reivindicações infelizes de um cidadão. Nas redes sociais, Martin ressaltou: a verdade prevalece. Com a queda nos investimentos de publicidade e incertezas econômicas, a rede social Twitter teve resultados abaixo das expectativas no segundo trimestre. A incerteza em relação à compra por parte do bilionário Elon Musk
também foi apontada como um fator. A rede social, que entrou com um processo para que Musk cumpra com o compromisso de compra em um julgamento que vai ter início em outubro, viu o volume de negócios cair 1% em um ano. Além disso, a queda é atribuída a problemas no setor publicitário e medos que pesam sobre o ambiente econômico. O número de usuários diários, chamados de monetizáveis, ou seja, que podem estar expostos à publicidade na plataforma, aumentou em quase 9 milhões, menos do que o esperado pelos analistas, e chegou a 237 milhões. Em um ambiente de aperto nas condições de crédito e de desaceleração econômica progressiva, as empresas cujo modelo é totalmente baseado em publicidade sofrem com a redução dos orçamentos publicitários. Depois de um ano fechadas por causa da pandemia, as escolas reabriram na Venezuela, mas o sistema sofre com uma alarmante escassez de professores, consequência dos baixos salários e da migração. Depois de um ano fechadas por causa da pandemia, as escolas reabriram na Venezuela, mas o sistema sofre com uma alarmante escassez de professores, consequência dos baixos salários e da migração. Por isso, em muitas regiões do país, existem as chamadas escolas paralelas, que são aulas particulares ministradas por professores em suas casas. O que ha venido ocorrendo de maneira espontânea, sem planificação. O que vem acontecendo de forma espontânea, sem planejamento, e possivelmente a pandemia ajudou a aumentar, é que famílias, mães, pais, estão percebendo a má educação de seus filhos e estão buscando alternativas. Estão dando conta da má educação de seus filhos e estão buscando alternativas. Os tutores de orientação extracurricular sempre existiram, mas agora estão tomando o lugar da educação formal. A cidade de Montalbán é um exemplo da crise. Aqui, Marta Guevara passou metade de sua vida ensinando física, matemática e química nas escolas da cidade. Após o confinamento, ela começou a receber ligações de pais que não sabiam como educar seus filhos. Os professores não têm um bom salário. Conheço professores que trabalham aqui na padaria porque ganham mais atrás do balcão do que como professores. Com as tutorias, os professores complementam o salário de cerca de $90 que o Estado lhes paga, quase 3 salários mínimos. As famílias que não têm condições de pagar procuram alternativas. Eu tenho ninhos que estão becados. Tenho filhos que são bolsistas. Tem crianças com quem trocamos, por assim dizer. Eles me trazem um produto, o que podem. Tem crianças que até vieram e tem hora que não podem pagar. E bem, a exceção é feita. Momentos que não podem pagar e, bueno, se hace la salida. Não há números oficiais, porque a maioria das escolas paralelas é informal, mas a ONG Estado de Direito estima que cerca de 30% das crianças em idade escolar, entre 6 e 16 anos, frequentam esses centros alternativos. Mesmo que continue sendo uma espécie ameaçada de extinção, há 40% a mais de tigres no mundo do que se pensava antes. E a população da espécie também parece estar se estabilizando ou até mesmo aumentando. A situação foi revelada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A constatação do salto populacional pode ser explicada por melhorias nas técnicas de rastreamento. A última avaliação da população mundial de tigres que vivem na natureza remonta a 2015, e a nova contagem estimou o número desses felinos entre 3.726 e 5.578. Por outro lado, a borboleta monarca migratória, uma majestosa borboleta capaz de percorrer milhares de quilômetros por ano para se reproduzir, passou a integrar a lista vermelha. As principais causas são as mudanças climáticas e a destruição de seu habitat. A lista vermelha classifica as espécies em uma das 8 categorias de ameaças. Criada em 1964, a lista vermelha inclui 902 espécies já extintas e 82 espécies extintas na natureza. Veneza, na Itália, faz campanha para que os turistas abandonem as garrafas plásticas. Em nome do meio ambiente, a cidade italiana incentiva que se beba água direto da fonte. Dezenas de turistas caminham na famosa Praça de São Marcos, em Veneza.
E para matar a sede, nada mais comum do que uma simples garrafa de plástico com água mineral. Mas a cidade italiana quer se livrar do lixo gerado a partir desta prática e vem incentivando os visitantes a beberem água nas fontes espalhadas pelas ruas. Incentivare l'uso dell'acqua potabile che viene fornita gratuitamente sicuramente consente di produrre meno rifiuto, meno plastica, meno bottiglie, ma ancora di più nella specificità di Venezia centro storico abbiamo un vantaggio ulteriore perché dovrebbero arrivare meno bottiglie, quindi questo significa meno inquinamento, meno trasporto, meno moto ondoso e tutte quelle problematiche che in questi giorni invece sentiamo forti a Venezia. Nos hotéis, a prática também é incentivada. Para isso, os funcionários mostram aos hóspedes a localização das quase 200 fontes espalhadas pela cidade. E qui all'interno di questa mappa abbiamo segnalato appunto le fontane di Venezia, le abbiamo segnalate con una piccola goccia blu, come puoi vedere, e questo per dare anche visivamente all'ospite l'idea che è un'azione molto semplice, che si può fare molto semplicemente. Segundo dados da Câmara Municipal, o turismo contribui para a produção de 28% a 40% do lixo em uma cidade que recebe milhões de visitantes todos os anos. Veneza tem 50 mil habitantes, mas recebeu mais de 5 milhões e meio de visitantes em 2019. A prefeitura quer limitar esse número a partir do ano que vem e pretende cobrar uma taxa dos turistas. Será a primeira grande cidade da Europa a experimentar essa medida para evitar que multidões invadam um dos lugares mais delicados e belos do velho continente, construído sobre a água. Kalim Ullah Khan cultiva mangas há décadas na pequena cidade de Malihabad, em Uttar Pradesh, no norte da Índia. Mas uma árvore em especial tem lugar garantido no coração do agricultor. Veja. Comecei a trabalhar nesta árvore em 1987. Agora ela tem mais de 300 tipos de mangas. Se você a vir de longe, é uma árvore normal. E se você vir que é uma árvore que tem mais de 80, 100 mangas diferentes, você vai pensar, que tipo de milagre é esse? Todos os dias, o indiano de 82 anos se levanta ao amanhecer, faz suas orações e caminha calmamente por 1 quilômetro até a imensa mangueira de 120 anos. Recentemente me mudei para uma nova casa dentro da fazenda para ficar mais perto da minha amada árvore, na qual vou continuar trabalhando até meu último suspiro. Ao longo dos anos, esse pai de 8 filhos chegou a produzir mais de 300 variedades de manga nesta única árvore. Depois de abandonar a escola, Kalim era apenas um adolescente quando fez seu primeiro experimento, com o objetivo de criar novas variedades de manga a partir da montagem de diferentes partes da planta. A aposta foi bem sucedida e a experiência literalmente rendeu frutos. A árvore produziu 7 novas variedades. Pouco tempo depois, uma tempestade pôs fim a essas criações. Desde 1987, ele concentra seu trabalho nesta mangueira majestosa de 9 metros de altura, capaz de produzir frutas com sabores, texturas, cores e tamanhos diferentes. As habilidades de Kalim lhe renderam vários prêmios, incluindo uma das mais altas honrarias indianas no ano de 2008, assim como convites para o Irã e para os Emirados Árabes Unidos. E por aqui encerramos mais uma edição do Mundial Telenotícias. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.